Olá, vamos começar agora mais uma aula de introdução ao conhecimento e ao raciocínio em inteligência artificial. Vamos falar agora de representação do conhecimento. Tópicos a serem abordados nessa aula: como representar conhecimento em ontologias, modelos de representação de conhecimento, exemplos de aplicação de representação de conhecimento. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de compreender os fundamentos dos diferentes tipos de representação de conhecimento, como frames, ontologias e redes neurais, reconhecer as aplicações práticas da representação de conhecimento em sistemas de inteligência artificial, incluindo sistemas de recomendação, motores de busca e assistentes virtuais, desenvolver habilidades em modelagem de problemas em representação de conhecimento, permitindo a criação de sistemas inteligentes mais precisos e eficientes em diferentes domínios. Oi, poderia me dar a previsão do tempo? No momento, está fazendo 22 graus Celsius. Por favor, acenda a luz. Frases como essa estão cada dia mais normal, não é? Se você ainda não tem uma Alexa ou outro assistente de inteligência artificial na sua casa, fatalmente você já viu alguém que tem, você sabe que isso existe. Informações como essa estão cada vez mais comuns na inteligência artificial, consequentemente na web. Isso são o que nós chamamos de ontologias. Hoje, se você entra em qualquer site, você tem assistentes virtuais. Aqui no Instituto Monitor mesmo, nós não temos a simpática Mia? Se você não viu, entra no site do Monitor agora, dá um pause nessa aula e entra no site do Monitor, você vai ver lá no canto inferior direito da tela, virá a Mia com algumas respostas prontas, é um chatbot com algo tudo automatizado. Isso vem se tornando cada vez mais normal no dia a dia de nós, seres humanos. A representação do conhecimento é algo que é muito importante quando o assunto é ontologia. É toda essa questão de representação do conhecimento que cria os históricos para poder ter aí o famoso saber, fazer e querer. Quando a gente pensa em representação do conhecimento, você vai trabalhar por conhecimentos históricos. Sabe aquelas caixinhas, aqueles brinquedos? Eu lembro que a minha filha mesmo tinha que você tem lá uma caixa e tem um círculo, tem um quadrado, tem uma estrela, e aí você vai pegar a forma e poder colocar ela, né, a estrelinha colocar na estrelinha, o círculo colocar no círculo. Esses dias eu vi um meme fantástico de uma pessoa em um avião, que o avião, a opção de colocar a bagagem de mão, ela é larga e baixa, e a pessoa tá querendo colocar a mala em pé. É impressionante, não é pegadinha, é verdade mesmo. E aí tá escrito, essa pessoa não brincou, eu não lembro o nome desse joguinho que eu acabei de explicar na escola. Ou seja, parece besteira, mas quando você cria um histórico de conhecimento, para sempre, quando você vai encaixar algo, você vai buscar isso na sua memória, né? E automaticamente isso se torna uma representação de um conhecimento. A inteligência artificial é exatamente dessa maneira. A representação do conhecimento é a essência do que nós chamamos de sistemas inteligentes. Então, quando a gente pensa em sistemas inteligentes, nós vamos ter automaticamente vai guardar na sua base de dados todas as representações de conhecimentos anteriores, por isso que ele não é um sistema estático, e sim um sistema inteligente, porque baseado nas informações que você vai ter, ele vai gerar opções de tomadas de decisão. Um exemplo que está no nosso cotidiano, quando o assunto é representação do conhecimento, são os serviços de streaming, né? É normal você assistir um filme de ação e aí automaticamente o seu serviço de streaming, quando você abrir, ele vai ter os menus estáticos, vamos chamar assim, que é igual para todo mundo, porém ele vai ter sugestões que são baseadas no seu histórico. Isso é um exemplo clássico de representação de conhecimento. Outro exemplo que a gente pode utilizar quando o assunto é representação de conhecimento são os diagnósticos médicos. É criada uma base de dados, tanto com informações em forma de texto, como também com informações de imagens, né, as famosas imagens médicas, onde se cria toda uma base de dados para futuras consultas e
criação de novos diagnósticos baseado em diagnósticos anteriores. Para ficar ainda mais claro o conceito de representação de conhecimento, estou trazendo para vocês uma dica de vídeo e uma dica de leitura. A dica de leitura é questão de semântica web, né, para se trabalhar com ontologia, tá? Ele é um modelo, né, efetivo, que a gente chama de RDFS e OWL, tá? Essa leitura é muito rica porque ele traz exemplos do cotidiano que faz essa questão da ontologia alinhado à representação de conhecimento. E na dica de vídeo tem também a introdução ao conhecimento por gráficos. Quando a gente... sabe aquela máxima que uma imagem vale mais que 1000 palavras? É muito mais fácil eu analisar gráficos do que eu analisar um texto corrido. E esse vídeo mostra exatamente isso, tá ok? Chegamos ao final da aula de representação de conhecimento, da disciplina de introdução ao conhecimento e ao raciocínio e inteligência artificial. Não deixa de clicar nos links de Saiba Mais para ter ainda mais informações. Tchau, tchau!